Tá. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, há uma cena no Antigo Testamento que nos fala um pouco da vida de Abraão. A cena que nos é apresentada é de um homem que tinha um grande sonho de ter um filho com a sua esposa. Ele muito pediu a Deus. A sua esposa já tinha idade avançada, era estéril, Sara, e não conseguia dar a ele aquilo que ele mais queria na vida, que era ter um filho e ter um filho homem. Era assim que ele desejava. E o interessante é que a figura de Abraão, que nos é apresentada, nos mostra justamente esse homem cheio de um desejo, como qualquer homem na face da terra. O desejo de ter seu filho com a sua esposa, sua família. Ele chega a ter um filho com a escrava, mas não era isso que ele pediu a Deus. Ele queria um filho com a sua esposa. Abraão luta, Abraão pede, suplica, clama aos céus e Deus atende. Sara fica grávida. Deus interrompe essa incapacidade, a esterilidade de Sara e concede a ela a graça de ter um filho do seu esposo. Imaginemos a felicidade, porque esse também era o desejo de Sara, de dar ao seu esposo um filho. Qual mulher não desejaria isso? Não deseja isso? Dar um filho ao seu esposo. E qual esposo não deseja também ter da sua esposa um filho? Então, esses dois sonhos de Sara, sonho de Abraão, de trazer então essa criança ao mundo, para o seio daquela família, é realizado graças a Deus. Deus realiza isso. E nasce Isaque. O que acontece, meus irmãos? Que esse homem temente a Deus, como era Abraão, Deus exige dele, então, um sacrifício. E desta vez não é o sacrifício do cordeiro, não é o sacrifício do boi, mas é o sacrifício do seu filho. Deus pede a Abraão para que ele possa, então, levar ao monte, o lugar do sacrifício, levasse, então, para sacrificar Isaque. Imagine, o que ele mais pediu a Deus, Deus deu, mas depois Deus pediu de volta. E Abraão vai para o Monte Moriá e leva o seu filho. Na subida para o Monte Moriá, para o lugar do sacrifício, o filho interroga o pai: meu pai, nós estamos subindo ao monte para fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal para ser sacrificado? Abraão olha para Isaque e diz: Deus providenciará. E assim sobe ao monte. Ao chegar no monte, Isaque não sabia, mas era ele que seria sacrificado. Imaginemos aqui a paixão de Abraão, a dor e o sofrimento de Abraão, porque vai levar o seu filho para ser sacrificado. E naquela experiência do sacrifício, que Abraão certamente já tinha feito muitas vezes com o animal, ele agora se vê tendo que levar o seu filho. Se nós pararmos para pensar bem,
É um absurdo o que vai acontecer. É um absurdo. Como é que Deus pede o sacrifício do filho? Nós ficamos estarrecidos quando vemos, né, notícias de certas coisas, né, certas práticas religiosas de sacrifício de humanos. Todos nós ficamos estarrecidos. Imaginemos, então, a dor, a paixão, o sofrimento de Abraão levando o seu filho e sabendo que era o seu filho que seria sacrificado. Mas Abraão, ele tinha uma prerrogativa. Deus me pediu. Foi Deus que me pediu. Ele tinha certeza absoluta que ele tinha escutado a voz de Deus, e ele leva então ao sacrifício o seu filho. E assim ele vai fazer. Coloca o seu filho sobre a pedra para ser sacrificado, e quando ele levanta a faca para poder sacrificar o seu filho, o anjo de Deus entra em cena, segura a mão de Abraão, e ele escuta a voz: Abraão, Abraão, não é você sacrificar o seu filho. Deus estava provando a sua fé. Naquele momento, Deus traz o alívio ao coração de Abraão. Porém, esta cena do Antigo Testamento, ela foi colocada, ela existiu para que pudesse conduzir cada um de nós para uma outra cena. Uma cena que aconteceria mais à frente. A cena agora, meus amados irmãos, era o próprio Deus. Era o próprio Deus que ia então sacrificar o seu filho. Deus, o Pai, ele iria sacrificar o seu filho. E o que é que acontece? O Pai atrai o seu filho para o monte, o Gólgota. E lá, ao contrário de Abraão, que não precisou sacrificar Isaque, desta vez é preciso sacrificar. E o sacrifício foi feito. O Pai levou ao sacrifício o seu filho Jesus. E aí talvez nos perguntamos, mas que absurdo sacrificar o seu único filho. Porque Jesus era justamente o único filho, o unigênito do Pai. Mas Deus, e aqui a gente tem que olhar mesmo, que existe em Deus uma paixão. Existe no Pai uma paixão ao entregar o seu único filho para poder salvar a todos. Era preciso que fosse sacrificado. Ao contrário lá de Abraão, que na hora Deus providenciou o cordeiro, agora está sobre a cruz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está agora na cruz o sangue sendo derramado e purificando toda a humanidade. Poderíamos então perguntar, então pronto, acabou, não há mais nada o que fazer. O menino Jesus foi sacrificado. O que vai se fazer então? Mas Deus, ele leva o seu filho ao sacrifício para poder então o exaltar, ressuscitando. Nós não estamos celebrando o sacrifício de um cordeiro qualquer. Nós estamos celebrando o sacrifício do próprio Deus, que deu a vida por mim e deu a vida por você, que nos salvou morrendo na cruz,
que nos levou para a cruz com os nossos sofrimentos, com as nossas dores. A palavra nos diz em Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mas é bem verdade, ele assumiu para redimir. Ele assumiu para redimir. Então, Jesus é o novo Isaac. Jesus é o novo Isaac que agora, sendo sacrificado, nos devolve uma vida verdadeira. A vida verdadeira não é essa. Não é essa. Nós vimos na segunda leitura de hoje São Paulo dizendo: esforçai-vos em buscar as coisas do alto, as coisas celestes, e não as coisas terrenas. A vida verdadeira não é essa. Nós podemos muitas vezes estar justamente nos enganando e achando que a melhor coisa da nossa vida é esse mundo. E a gente vive como se nada, como se não fôssemos morrer. Como se tudo que tivéssemos que experimentar na vida fosse isso aqui que nós temos. E não é verdade. Deus seria muito pobre se a vida verdadeira que Ele teria para nos dar fosse essa que a gente vive. É muito pouco. Olhe como nós somos insatisfeitos o tempo todo. Quando nós estamos bem felizes, logo a gente encontra alguma coisa para poder ficar triste. Quando as coisas estão começando a dar certo, vem algo que vai e joga um banho de água fria na gente. Quando a gente pensa, não, agora eu estou no emprego top, está tudo muito bem, maravilhoso, ganho muito bem. Passa uns 2 meses, já começa a falar, não, estou ganhando pouco. Esse patrão já não está tão bom assim. Ele já está reclamando demais. Então eu já não estou gostando disso. Não, pô, chegou o Padre Paulo, maravilha, é o céu. Passa um mês. Ave Maria, não aguento esse padre. Deus é mais. Eu vou para outra paróquia. Eu não vou mais devolver o dízimo aqui nessa paróquia. Não, que nada. A gente está sempre insatisfeito. E a gente acha que a realização plena da gente é aqui. Vamos nos enganar. Olha o que Deus faz. Ele manda o seu filho, como homem, para poder nos ensinar a sermos verdadeiramente homens. Ele se encarnou para nos ensinar a sermos um ser humano de verdade. Mas atenção, quando ele ressuscita para nos dar a glória. Ele não ressuscita na vida passada. Não é uma vida passada. Jesus ele não veio implantar uma doutrina espírita. Não veio. Ele veio para ressuscitar. Trazer a vida nova. Ele não ressuscita com a vida velha. Ele ressuscita como homem, mas trazendo uma vida nova, escondida nele. Ele traz a vida verdadeira. A vida verdadeira está escondida em Jesus. É uma vida plena. Aqui pode ser bom. E a gente tem que procurar viver bem. Não temos que desprezar. Temos que procurar viver bem. Mas não podemos compreender que aqui é tudo. Não podemos levar para a nossa existência como se tudo fosse aqui. É muito pouco. Deus tem muito mais a nos dar. Se a gente acha que isso aqui, nesta terra que a gente vive, é bom, imagina o que Deus tem para te dar. É muito mais. É muito mais. Mas a gente precisa, de fato, crer. Crer. E aí a gente vê no Evangelho de hoje, Jesus despertando a fé de Madalena e a fé dos discípulos. A princípio a gente olha aqui e até vê, né, como se Madalena e Pedro e o discípulo amado estivessem aqui cheios de fé. Não. Não tinha essa fé toda, não. Eu fico imaginando, primeiramente, eles já deveriam, na verdade, ter a certeza de que Jesus ressuscitou. Não precisava ir lá para ver. Não precisava.
Eles já deveriam, pela fé, acreditar. Acreditar. Olha o que vai acontecer com os discípulos de Emaús quando Jesus aparece. Eles não vão entender em primeira instância que ali está caminhando com eles Jesus. Mas quando Jesus parte o pão, aí eles começam a enxergar. Aqui está a chave de leitura para o evangelho de hoje. Jesus quer despertar a fé e ele começa com Madalena. Ele começa com uma mulher que naquele tempo para muitos não tinha valor nenhum. Mas ele resolveu começar com Madalena. É Madalena que eu quero que primeiro faça a experiência. Madalena está indo para lá como toda mulher ia, para poder embalsamar o corpo de Jesus. Era para isso. Porque em alguma fração distante na vida da gente, a gente esquece que Jesus ressuscitou. E assim fizeram. Madalena e os discípulos esqueceram que Jesus havia ressuscitado. Esqueceu as palavras. Quantas vezes Jesus anunciou a sua paixão e disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então no terceiro dia já era para eles estarem ali, não, estão esperando. Porque ele vai ressuscitar. Não, vai lá para ver se realmente ele ressuscitou. Mas olha o que Deus faz. Madalena vai e ela observa, algo estranho aconteceu. Observa as palavras dela. Aonde colocaram o meu Senhor? Essa é a pergunta que ela faz. Onde colocaram o meu Senhor? Ela está procurando aquele corpo de Jesus. Ela está procurando o Cristo passado. Ela não está procurando ainda o homem novo, o homem ressuscitado. Tanto é que só depois, quando Jesus vai chamá-la, e aí que ela então responde: mestre. Porque ela se dá conta, realmente aconteceu aquilo que ele falou. Ele ressuscitou. O que é que Madalena faz? Imediatamente vai chamar os discípulos. Aqueles que Jesus havia escolhido para estarem à frente da igreja. E chama Pedro e o discípulo amado. Olha o que acontece. O discípulo amado vai, ele apenas olha, vê tudo no lugar. Vê os panos caídos, vê o pano que cobriu o rosto de Jesus dobrado. O que ele pensa? Basta. Não preciso de mais nada. Verdadeiramente ele ressuscitou. Pedro não. Pedro mais cabeça dura, né? Pedro, olha, não, peraí. Começa a olhar. Peraí, entra lá no túmulo para ver direito. Vou testar para ver se realmente ele ressuscitou, né? E às vezes a gente é assim. A gente quer forçar as coisas a todo custo, quer pedir a Deus uma prova. Se o Senhor existe mesmo, me dê uma prova. E a gente vai, a gente fuça, a gente corre. A gente quer ver com os nossos olhos. Assim fez Pedro. A gente reclama lá de Tomé, mas olha o que Pedro faz também. Não é muito diferente de Tomé. Aí depois Pedro se dá conta. Não levaram o corpo dele. Ele ressuscitou. Imaginemos o filme que passa na cabeça de Pedro. Imaginemos nós o filme que passa na cabeça de João, na cabeça de Maria Madalena. Ou seja, há uma certeza agora, olha o que Jesus vai fazendo, fomentando no coração dos discípulos, fomentando no coração de Maria Madalena a fé. Muitas coisas nós não temos, é por conta da fé. Nós deixamos de acreditar. Nós muitas vezes abandonamos as coisas na nossa vida, abandonamos a caminhada, porque nos falta fé. E atenção, se você já se passou por um momento desse, em que você, por exemplo, não quer vir mais à missa, em que você não quer mais rezar, em que você não quer mais ler a palavra de Deus, se em algum momento você já passou por isso, primeiro eu quero dizer que isso é normal.
Todos nós passamos por isso, o padre também. Mas eu quero lhe dizer também que é sinal de que sua fé está indo embora. Você precisa voltar à sua fé. Se você retira da sua vida aquilo que é importante, você vai perder a fé. A fé é como uma planta que se molha, cuida todo dia. Se você vai tirando as coisas que fazem parte da sua vida de fé, você vai ficar com um Deus que na verdade é um ídolo que você criou. Não é Deus. Você vai criar um Jesus para você. Você vai criar um Deus para você. Mas não vai ser o Deus da palavra. Não vai ser o Deus de Madalena. Não vai ser o Deus de Pedro e de João. Você vai criar um Deus para você. Você vai criar um ídolo. Jesus, ele quer fomentar. Jesus, ele não sobe aos céus antes de aparecer a todos os discípulos, todos os apóstolos. Observem. A gente vai ver no domingo que vem, né? Todos os discípulos já tinham visto. Quando Jesus vai aparecer, na última vez para os discípulos, o que é que acontece? Falta um. Falta Tomé. Aqui a gente começa a compreender por que Jesus volta. Eu fico pensando, não, se fosse eu dizia assim, não veio, perdeu, pronto. Mas Jesus, ele volta. Ele já tinha aparecido para os 11. E ele volta novamente. Por quê? Porque faltava um. Ele não queria que nenhum deixasse de acreditar. Então ele vai e aparece novamente, agora com Tomé presente. E mais, ele pede que ele toque. Toque aqui nas minhas feridas. Ou seja, para Tomé não ter dúvida nenhuma. Bem-aventurado aqueles que creram sem ter visto. Nós não vimos, mas nós acreditamos pela fé dos apóstolos. Nós acreditamos pela fé de Maria Madalena. Essa fé que foi proclamada por eles, esta verdade que eles experimentaram, eles trazem para nós como testemunho. E é isso, meus irmãos. Este dia, esta manhã de sábado de Páscoa, ou de domingo de Páscoa, deve servir para nós como domingo do testemunho. O que devemos fazer a partir de agora? Nós que experimentamos a ressurreição do Senhor, nós que celebramos a paixão do Senhor, não é deixar de rezar a Santa Missa, não é abandonar a vida de fé, muito pelo contrário, é testemunhar que Jesus ressuscitou. É correr como Maria Madalena para poder justamente gritar para que todos escutem. Eu vi o Senhor. Ele está vivo. O que ele disse é verdade. Ele habita no meio de nós. Ele está vivo e ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria